debate é sobre diversidade de gênero e de sexualidade, então eu queria chamar, por favor, aqui, representando, as letrinhas todas vão estar representadas aqui, tá? LGBT. Então eu queria chamar primeiro o Iran Giusti, ele é jornalista fundador da Casas, Centro Casa 1. Queria chamar a Daniela Andrade, ela é programadora e diretora do Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual. E eu queria chamar a atriz Érica Azevedo. Olha, não é comum que a gente, uma mesa receba o apoio de alguma empresa privada, mas quem está apoiando essa mesa aqui, e eu tenho muito orgulho de dizer isso, é a Ben & Jerry. Quem conhece a marca, quem conhece a história da marca, sabe que desde a fundação, lá nos anos 70, o Ben e o Jerry, que eram dois hippies, eles se preocuparam muito com o ativismo. E a empresa cresceu, hoje é quase uma corporação, e o ativismo social faz parte da missão, do propósito da empresa. Então, essa mesa aqui, para falar de diversidade de gênero, diversidade de sexualidade, ela nasceu a partir de uma pesquisa promovida pela Ben & Jerry. Dá tchau para minha ex-mulher? Tchau. Desculpa. É uma pesquisa que a Ben & Jerry fez durante a parada gay e durante a marcha lésbica e da bissexualidade a respeito de pautas importantes para a nossa comunidade. É muito importante que as pessoas vão às ruas ouvir o que hoje a gente entende que é lugar de fala. Porque não adianta a gente deixar para sempre homens brancos, heterossexuais, ricos, decidindo as nossas vidas. Representatividade é muito importante. Então, essa iniciativa eu acho fundamental para que a gente entenda o que é que a gente quer. Como nós aqui podemos transformar esse mundo num lugar mais justo, mais igualitário, menos violento, mais livre. Então, vamos lá. Queria perguntar para você primeiro, Irã. Primeiro, antes de qualquer coisa, eu queria que você falasse o que você faz exatamente, porque é um trabalho tão bonito, eu queria que você explicasse isso. Oi, meu nome é Irã Giusti, eu sou organizador da Casa 1, um centro de acolhida de jovens LGBT expulsos de casa pela família, e um centro cultural aqui no centro de São Paulo, na Bela Vista. A gente funciona há 1 ano e meio e a gente abriu graças a um financiamento coletivo. Então, é um projeto de sociedade civil financiado coletivamente com parcerias de algumas marcas, mas o grosso de atuação mesmo ainda é o financiamento coletivo. Érica, deixa eu só dizer quem somos nós em relação às letrinhas. Eu sou o L, ele é o G. Eu sou um homem gay. Érica? Eu sou a letra B. Daniela? Bom, a letra T é complicado, né? Porque explica a letra T. Porque o L, o G e o B estão nessa sigla por conta da sua sexualidade ou sua orientação sexual. O T não está na sigla por conta disso. O T está por sua identidade de gênero. E dentro deste T tem um grande universo que compreende as travestis, as mulheres transexuais, eu sou uma mulher transexual, os homens trans, as pessoas não binárias. Então tem um grupamento aí bem grande de pessoas e que com certeza eu não vou representar todas elas. Essas letrinhas elas ficam sendo estendidas, né? Tem 2 T's agora, um I, que é de intersexo. E aí eu já vi até com um A, que são das pessoas assexuadas. E aí depois do A eles decidiram colocar um mais, porque de verdade cabe todo mundo aqui. Então agora é LGBTTAIA+. Essa é quem nós representamos aqui. Faltou o quê? Queer. E o queer, e o quê? Do queer, exatamente. E essa pesquisa que a Ben & Jerry conduziu durante a parada gay, durante a marcha lésbica e bissexual, trouxe pautas que são um pouco diferentes. As lésbicas e os bissexuais querem coisas diferentes dos homens gays. Irã, a pauta dos homens gays, segundo a pesquisa, criminalização da LGBTfobia e também maior consciência a respeito de AIDS e HIV.
Queria que você desse a sua opinião a respeito disso e o que é importante para você. Eu acho que ela é uma visão muito problemática, na verdade, de movimento. A gente tem que entender algumas coisas, né, sobre o movimento LGBT. Eu vou sempre usar LGBT porque, em termos de comunicação, acho que ele vai dialogar melhor, ainda que seja muito a favor de todas as letras, e é preciso tê-las, porque ter letras significa que a gente está olhando para determinadas demandas da comunidade, e cada uma dessas letras tem pautas específicas de direito, tem pautas específicas de legislação, tem pautas específicas de saúde mental. Então, é uma questão até de política pública, né, a gente exigir essas letras. Em relação a esse movimento LGBT, a gente tem que sempre lembrar que ele é ainda um movimento cisgênero, branco, de classe média alta. Ele vai surgir nesse modelo que a gente tem hoje, nos anos 70, numa configuração importada dos Estados Unidos e da Europa, né? Então, hoje, a gente está começando a olhar sobre a importância da gente falar sobre o movimento LGBT na América Latina, da gente entender quais são as reais pautas para a gente aqui no Brasil, né? E dentro das nossas especificações políticas, sociais e companhia. E ter na pesquisa que a criminalização é a principal preocupação e a principal pauta do movimento dos homens gays, ela é muito representativa, né? Porque a gente sabe quem vai preso, a gente sabe quem sofre com a criminalização. São as pessoas negras, são as pessoas da periferia, né? Então, o próprio processo de encarceramento e o processo de criminalização, ele é um processo racista, né? E somos um país racista. Então, quando eu, Irã, me coloco, quando a Casa 1 se coloca como a Revolta da Lâmpada, vários outros movimentos se colocam contra a criminalização, em geral, o que a gente tem é uma surpresa muito grande. Mas como, você não quer uma punição? Não, eu não quero uma punição, eu quero uma mudança da estrutura que a gente vive. Eu quero o repensar os processos. E quando a gente pensa em criminalização, a gente está falando de punitivismo. Ah, mas a gente pode pensar numa outra forma de punir. Ainda é punição. Quem vai ter essa outra forma de punição? Né? Então, eu acho que é urgente a gente falar de interseccionalidade e, principalmente, urgente a gente admitir, né? A gente está aqui falando numa mesa sobre diversidade LGBTIA na Casa Grande, né? Os eventos das marcas e dos eventos vai ser sempre na Casa Grande, no Pé Direito Alto, na Casa nos Jardins, na Casa no Pacaembu. Cadê a Casa TPM no Heliópolis? Cadê a Casa TPM no Cantagalo, entendeu? Então, a gente continua falando... Obrigado. A gente continua falando dos mesmos lugares e para as mesmas pessoas. E isso está escancarado dentro dessa pesquisa. E, só um pouco mais breve, desculpa, eu sou muito prolixo. E, em relação ao HIV/AIDS, eu acho que também é uma outra questão. Acho importante ter ficado em segundo lugar como uma preocupação, porque a gente sabe que dados de política pública vai mostrar que o aumento do contágio do HIV/AIDS vai acontecer no grupo de homens gays, em grupos específicos. É importante que a gente tenha ações de saúde pública voltadas para esse público, mas é muito importante também que a gente fale sobre questões de saúde que sejam inerentes da comunidade LGBT, que não passem única e exclusivamente por DSTs, IZTs, HIV e AIDS, né? Quando a gente não fala sobre saúde mental como sociedade, muito menos dentro da comunidade LGBT, ainda que a gente tenha dados que as tentativas de suicídio para pessoas LGBTs é 4 vezes maior do que para pessoas cisgêneros heterossexuais, né? Então, assim, a gente tem que entender a questão do HIV/AIDS como uma questão da nossa sociedade. A gente tem que lembrar também que quem mais morre de HIV/AIDS no país são as pessoas negras, são as mulheres negras. Então, isso, por que isso? Por que a gente não fala sobre isso? Então, a gente precisa falar sobre esse tema, a gente precisa começar a mergulhar nesse tema e a gente precisa expandir quando a gente fala em saúde LGBT. E eu acho que é muito importante, desde a primeira mesa, a gente vem falando muito de recorte de classe, porque a despeito da gente estar nesse ambiente, que é um ambiente elitizado, a gente não pode deixar de
falar sobre a urgência de sair da bolha. Porque, por exemplo, quando eu estava conversando com a Daniela lá no camarim, existe o perigo da trivialização do tá tudo resolvido, porque é muito comum que mulheres lésbicas, mulheres e homens trans vão ao ginecologista, ao médico, ao urologista, e elas sejam vítimas de preconceito, elas sejam maltratadas. E quando a gente fala isso num ambiente como esse, tem gente que fala, imagina, isso passou. Não, não passou. A verdade é que não passou. Porque existe, nesse recorte de classe, talvez, mas se você paga 300, 400 reais ou mais numa consulta, dificilmente aquela pessoa vai te ofender. Então, é muito importante que a gente olhe esse recorte de classe, o Brasil profundo e o universo profundo, tá, gente? Porque essas questões são questões da condição humana. Elas não são só nossas, né? O que a gente está falando aqui é tudo de condição humana. Eu queria passar a bola rapidamente para a Daniela para falar sobre isso. Essa exclusão não acabou, né? A luta está só começando. O Irã deu uma sugestão para a Casa TPM e para outros lugares, eu vou dar uma outra sugestão. Eu vi que este evento, a chamada dele é Vamos Balançar a Certeza sobre o Feminino. Eu estou procurando as mulheres transexuais e as travestis. Eu estive procurando as mulheres transexuais e as travestis nos 2 dias de programação. Essa semana que passou, veja, a homossexualidade foi descriminalizada. Ela deixou o DSM, o Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais, em 73. Ela deixou o CID em 90. Né? Então, faz um tempinho. A transexualidade e a travestilidade estavam nesses 2 manuais até a semana passada. O CID retirou, então, assim, eu era considerada até a semana passada uma doente mental, veja, eu sou curada, né? E, assim, vai à votação, assim, o manual retirou a transexualidade, que até então era o código F64.0 do CID, né, transexualismo, a travestilidade estavam em 2 códigos, travestismo bivalente, travestismo de duplo papel e fetichista, e agora vai continuar no CID, né, como incongruência de gênero na adolescência e na vida adulta, e vai à votação, né? Então ainda a gente não teve esse relatório votado. E é muito importante, numa semana em que a transexualidade, a travestilidade, né, deixam de ser consideradas doenças mentais, que, por exemplo, eu, a única mulher transexual, esteja aqui falando sobre as mulheres transexuais e as travestis. Né? Então, vejam, direitos muito básicos. Carregar o estigma da doença mental, eu precisei de um atestado de que eu era uma doente mental para eu conseguir mudar os meus documentos judicialmente. Né? O Ministério Público exigiu que eu tivesse laudo de que eu estava, no mínimo, 2 anos em terapia compulsória, com psiquiatra, com psicólogo, com endocrinologista. Tudo isso, inclusive, é solicitado pelo Ministério da Saúde, Conselho Federal de Medicina, para eu ter direito a mudar o meu próprio corpo. Né? Estou há 10 anos numa fila do SUS, né? A gente fala aí no processo transexualizador, que foi outorgado aí pelo Ministério da Saúde em 2008, que desde então o SUS passou a fazer as cirurgias de mudança de genital, erroneamente, legalmente chamadas de cirurgias de mudança de sexo, né? E as cirurgias acessórias de feminilização e masculinização no caso dos homens trans. São cirurgias que você passa por um processo extremamente violento, né, de mais de 2 anos, são no mínimo 2 anos, e você entra numa fila onde você vai ficar 10, 15, 20 anos esperando por um atendimento médico. Então, são tantas questões que, se eu fosse colocar aqui, me salta aos olhos o fato de o quão as travestilidades, as transexualidades, as transgeneridades são invisíveis. Porque quando se fala de LGBT, parece que se falar do homem gay, branco, cisgênero, que está lá morando na Oscar Freire, a gente falou da sigla inteira. Né? É isso. Então, eu queria falar um pouco, vou chamar a Érica para o nosso papo. Érica, eu tenho amigas que são bissexuais e elas dizem que é muito difícil você se assumir bissexual, porque você cabe nas 2 caixinhas, mas às vezes você, aqui dentro do nosso grupo mesmo, tem uma certa, será? Fala um pouco sobre o que é ser bissexual, para depois a gente tentar entrar nessa pauta do que foi levantado na marcha lésbica e bissexual. Oi, gente, boa noite. Essa resposta ela é muito particular, né? Porque a própria existência de cada ser ela é bem complexa. Então, quando eu falo da minha bissexualidade, eu estou falando por mim.
Não necessariamente estou falando pelas outras pessoas bissexuais. É tão difícil ser bissexual, porque eu acho que eu sou pansexual. Explica pra gente o que é pansexual. São pessoas que estão plenas para amar, gente. É muito triste a gente ter que se como que é? Departamentalizar a nossa existência dentro de alguma sigla. É muito difícil a gente ter que criar toda uma estrutura de linguagem e toda uma organização de luta para poder brigar pela nossa existência. Não seria mais fácil a gente pensar, essencialmente, que as pessoas só querem se amar? Elas só querem ser amadas? A bissexualidade, assim como a homoafetividade e todas as relações afetivas, elas estão sempre dentro de um verbo. Na verdade, eu digo dois, que é o amar e é o existir. Então, falar do fato de eu ser bissexual é falar que eu gosto de fazer carinho, gente. Eu gosto de receber carinho, eu gosto de receber amor. E o que for necessário fazer para que isso aconteça estará sendo feito por mim e por outros colegas, né? Falar de bissexualidade há um tempo atrás, assim como o uso da palavra trans, era uma coisa muito esquisita. Na minha adolescência, por exemplo, homens trans eram lidos como caminhão, sapatão, sei lá. E aí a gente tem um avanço aí nessas estruturas de pensamento mesmo para as novas gerações que conduz, né? Eu chamo de uma revolução mesmo. Uma revolução dentro de uma sociedade que é genocida, ela é transfóbica e ela carrega várias fobias, né? Tanto da cor de pele, quanto de orientação, quanto de existências, enfim. Érica, um dos resultados da pesquisa diz que lésbicas e bissexuais querem educação para a diversidade. Você acha que esse é o caminho? É a gente educar e educar no Brasil profundo, em todos os lugares, para essa nossa diversidade? Eu acho. Eu acho que o grande passo é a educação. Assim, nós vivemos num sistema que, enfim, estamos dentro de um barco que não necessariamente estamos a pilotar, né? E quando a gente fala de educação, a gente fala de educar as pessoas para amar mesmo, educar as pessoas para aceitarem as diferenças das outras, né? Quando eu falo de educação, também estou falando de educação política. Eu estou falando sobre o poder popular, o poder do voto, a chegada aí de pessoas negras e pessoas da sigla LGBTQIA+, dentro de um sistema político que cria lei para escravizar, que já criou lei para escravizar, que cria lei para poder exterminar. Então, surge aí, né, toda uma organização que dialogue com essa estrutura de poder, que tem uma estrutura de linguagem, que dê conta do pensamento, da reflexão e da importância que a gente precisa dar para o sistema político e como a política ela desenha as nossas vidas. Como a gente não pode achar que política é coisa chata. Como a gente precisa entender o que é o poder judiciário, legislativo, executivo. Entender a nossa participação lá, entender as nossas representações, para que, efetivamente, a gente consiga aí ter uma esperança, né, que daqui a algumas décadas tenhamos uma educação dentro de uma estrutura de linguagem que não mutile as diversidades dos corpos. Daniela, um outro resultado da pesquisa diz que homens gays querem educação para fim do preconceito de HIV e AIDS. Essa é uma pauta que te representa? É o que você elegeria alguém que pensasse nessa pauta? Bem, quando eu falo do público trans, eu estou falando, então, de que lugar eu estou falando? O Brasil é o país que mais mata travestis transexuais no planeta. O México, que vem em segundo lugar, não mata metade. A expectativa de vida de uma travesti ou de uma mulher transexual no Brasil é de 35 anos de idade, o do resto da população é de 73. 90% das minhas iguais estão se prostituindo.
E quando se diz que 90% de um grupo inteirinho se prostitui, é impensável dizer que 90% de todo um grupo se prostitui porque quer, né? Essa população está majoritariamente à margem de tudo, porque não há qualquer oportunidade para essa população. Então, quando se fala da população de travestis transexuais, por exemplo, a gente não tem o direito a fazer xixi e cocô, né? Várias mulheres transexuais, homens trans, pessoas trans não binárias, são expulsas diariamente de banheiros aonde foram urinar e defecar, né? Temos um processo judicial que chegou ao Supremo Tribunal Federal de uma mulher transexual que foi expulsa de um banheiro em Florianópolis, e o processo foi subindo, foi para a segunda instância, chegou até a mão do ministro Barroso, que entendeu ser um tema de repercussão geral e tocar tema constitucional, levou ao plenário da Corte, e ano passado os 11 ministros da Suprema Corte deste país se debruçaram sobre a questão. Travestis e transexuais têm o direito de fazer xixi e cocô em paz? Então, quando se fala que se avança-se os direitos LGBTs, eu sempre pergunto, de quais LGBTs vocês estão falando? Porque a população que eu faço parte não tem um direito muito primitivo, que é o direito de esvaziar a sua bexiga e os seus intestinos. Então, assim, eu estou falando de uma população que não tem acesso ao sistema de saúde, existem apenas 5 hospitais no Brasil inteirinho que fazem a cirurgia de mudança de genital e que compreendem aí todas as outras cirurgias acessórias e o tratamento, porque, veja, até ontem ainda não foi levado à votação. Estamos falando de uma... Quando se fala de travestilidade e transexualidade, no Brasil se considera uma doença mental, precisa de um tratamento. E este tratamento precisa-se de um grupo aí multidisciplinar, com psicólogo, psiquiatra, endocrinologista, assistente social, clínico geral. E onde está este grupo multidisciplinar? Estão em 5 hospitais do Brasil inteiro, a região norte não tem nenhum. Se você for uma travesti, uma mulher transexual, e aí a gente fala de um problema de saúde pública que é gravíssimo nessa população, que é o uso de silicone industrial, né? Porque, veja, você não tem grana para 3 mil, 8 mil reais, a dependendo de onde você está, para colocar uma prótese mamária. Mas você tem 100 reais para comprar silicone industrial, que é óleo lubrificante de peças automotivas, e colocar e aplicar no corpo. Uma maioria dessa população tem silicone industrial no corpo. Para mim é um gravíssimo caso de saúde pública. Mas a gente não vai falar sobre isso porque as travestis e as mulheres transexuais não são consideradas gente, pessoas no Brasil. Daí ser o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. E veja, a mídia tem uma grande influência sobre a forma como se legitima ou se deslegitima essa população, porque quando se morre uma travesti, geralmente a mídia anuncia: morreu um homem que se dizia mulher, ou conhecido como Joana. Então, se morre-se 2 vezes no Brasil. Você tem a morte física, e depois que morreu, vem o jornalismo e diz para a população que aquela sujeita que morreu, ela não tem o direito à sua identidade. Ela não tem o direito de ser considerada pessoa, porque quando eu digo para vocês que eu sou uma mulher, a mulheridade, ela compreende uma parte muito importante da minha humanidade. Se retira-se o meu direito de me reivindicar mulher, né, e o Estado brasileiro faz todo dia, e o Estado brasileiro somos todas nós e todos nós aqui presentes, né, porque brasileiro tem bastante costume de jogar a culpa toda no governo, mas todos aqui presentes são todos e todas produtores e indutores dos assassinatos das travestis e das mulheres transexuais, seja pela ação ou pela omissão, né? Se retira-se esse direito, vocês estão retirando uma parte muito importante da minha humanidade. Então, a mídia tem um papel importantíssimo na desumanização cotidiana dessa população. E a utilização de banheiros, né, por trans, homens e mulheres, foi um dos resultados da pesquisa. Pode parecer, para quem não passa por isso, pode parecer um problema menor, mas não é. A pesquisa indica que é uma das causas mais importantes, uma das pautas mais importantes. E eu não sei com você, Ira, mas quando eu era pequena, era muito difícil. Eu sei que o G e o L nessa mesa estão numa posição... A gente começou antes, né? Os trans estão agora começando a educar a gente. É tudo novo, né, Daniela? É um processo de educação. Até ontem eu falava o travesti. A Amara Moira, que veio aqui na Casa TPM do ano passado, ela me ensinou a travesti. Então, todos nós precisamos ser educados. Eu acho que
Os trans e as trans, eles têm uma função muito importante nessa educação, conduzir a gente, e preconceito vem de ignorância, educar no sentido de jogar luz na nossa ignorância, né? Eu acho que eu passei por coisas parecidas quando eu era pequena, eu não podia jogar bola, é uma violência não reconhecerem a nossa humanidade, a nossa sexualidade, os nossos desejos. Eu fui tirada de um jogo de futebol porque disseram que era coisa para menino. Hoje isso não acontece mais, mas acontecem esse tipo de coisas que a gente está vendo. Você passou por alguma coisa assim? Era na sua infância, quando você estava se descobrindo? Nossa, foram muitas questões ao mesmo tempo, né? Eu acho que tem uma questão, né, da fala que eu acho bem complicado. Entendo, eu acho que realmente a gente precisa passar por esse processo de aprendizado e a gente precisa entender, mas eu acho que também colocar na conta de pessoas trans, que também é papel delas fazer a gente entender alguma coisa, é muito, né? Então, quando a Dani vai falar todos os dados e vai trazer todas as questões em relação à população trans, a gente está falando de violências infinitas, né? A gente está falando de banheiro, a gente está falando de agressão física, a gente está falando de agressão verbal, a gente está falando de violência sexual. Tem alguns outros dados que vão apontar grau de escolaridade, e que a evasão escolar é muito alta em relação à população trans. E com a casa, que eu já tive mais de 140 atendimentos para acolhida, desses 140, metade delas eram pessoas trans. Então, vamos botar aí 70 pessoas trans. Dessas 70, pelo menos 59 saíram da escola e pelo menos 50 delas relatam violência sexual dentro do espaço escolar, né? Então, quando a gente fala evasão escolar por agressão, a gente não está falando de bullying. Não que não tenha um peso, bullying, obviamente tem, né? Então, é isso, né? Você foi violentado na escola, você foi violentado ao longo da vida, você não tem possibilidade de trabalho formal, você ainda vai ter que ficar educando pessoas cis, né? Então, eu acho que, nesse caso, eu acho muito importante a gente também saber o nosso papel. Então, o discurso do lugar de fala, ele foi para um lugar muito complicado, porque, por exemplo, eu tenho que entender que os meus privilégios, e eu tenho que entender os meus privilégios da cisgeneridade e da branquitude. Para mim falar da minha branquitude, eu vou ter que falar da negritude, eu vou ter que escancarar o meu racismo, eu vou ter que falar sobre racismo estrutural. Para mim falar da minha transfobia, eu preciso falar sobre o universo trans, eu preciso conhecer. E a gente precisa começar a reconhecer, e a gente precisa começar a entender que a gente precisa começar a fazer, não dá para a gente esperar que venha do outro lado, né? E um outro ponto é que eu sempre vou escancarar, eu costumo falar que a casa, ela me colocou num lugar muito difícil, porque se pro movimento, por ter feito de forma independente e por não ser tão ligado a um determinado grupo ou não atuar junto com grandes grupos, eu sou considerado, e por articular muito com a iniciativa privada, eu sou considerado um mega burguês e que não sou do movimento e companhia. E para as empresas e companhia, eu sou comunistinha demais, porque eu venho e vou falar sobre as questões que precisam ser faladas. E dentro desse lugar, eu realmente percebi que, assim, na verdade, eu não sou comunista, porque do comunismo eu já fui, já passei e continuei indo. Porque eu gosto muito quando as pessoas chamam e falam, esses projetos comunistas, aí você fala, bom, se a gente lê o Partido do Manifesto Comunista, todas as pessoas que eu convivo, que eu vivo, que eu atendo, elas também não entram na lógica de uma sociedade socialista, né? Pessoas trans, PCDs, pessoas negras e pessoas que não têm uma função na sociedade, comunismo é sobre o trabalhador, né? Então, porra, já passei do comunismo, inclusive. Então, assim, a gente tem que entender, mas tem uma coisa do comunismo que não tem a gente falar, é tudo luta de classe, né? 50% da população brasileira vive com menos de um salário mínimo. Então, quando a gente fala, a gente precisa acessar os lugares, não é Brasil profundo, não é um lugar que a mídia não fala, é do lado, é olhar para o lado, porque 50% da população vive com menos de um salário mínimo. E se eu perguntar aqui, quem nessa sala vive com menos de um salário mínimo, levanta a mão, por favor. Tem uma, duas.
de 50% da população. E como que a gente fala que está... Claro que está longe, a gente não olha para o lado. A gente precisa começar a encarar que a gente vive um problema grave. E aí, quando a gente vai entrar nos recortes aqui dentro das determinadas vivências, isso vai ficar ainda pior. Quando a gente fala de questão de negritude, quando a gente fala de questão de pessoas trans, porra, queria antes falar que pessoas trans vivem com até um salário mínimo. Né? Elas não têm um salário mínimo, porque não tem emprego, porque elas não conseguem terminar a escola. Né? Então, hoje uma luta não se isso é sobre mais. direitos. Quando a gente fala de uma mesa sobre direitos, vem essa ideia de que a gente está falando só sobre legislação. Mas o que a gente está tentando falar, os três aqui de cada uma forma, é que a gente está falando sobre existir. Né? E eu, do alto do meu privilégio, de um homem branco, cisgênero, de classe média. Mas que hoje vou trabalhar num projeto que, porra, não tem como eu não falar sobre isso. E é isso, é direito de existir. A gente precisa entender que aqui a gente vive, a gente é um ser humano. O grande desafio da casa, e eu falo isso com todo mundo que está... É a Casa 1. Da Casa 1 que eu falo como começar a fazer um atendimento com uma pessoa que nem se entende gente. Porque quando você foi violentado a vida inteira, quando você sofreu abuso, quando você sofreu racismo, quando você... Porra, ninguém falou que você... Assim, não é assim, ninguém chegou para mim e para você e falou, olha, você é alguém muito importante. Mas alguém falou assim, você vai comer desse jeito, você vai segurar o garfo desse jeito, você vai pegar um livro desse jeito. Tudo isso vai dar uma... Para mim, não teve uma possibilidade eu não terminar a escola, eu não fazer uma faculdade. Mas, para a grande maioria da população, ninguém falou isso para eles. Porque vive com menos de um salário mínimo e está aí lutando para comer. E quando a gente fala da população trans, isso é mais gritante ainda. Porque, além de tudo isso, você tem que sobreviver. Né? Então, eu acho que esse é o desafio. Desculpa, fala muito. Esse é o desafio de você... Essa é a importância de uma pesquisa que vai às ruas para tentar entender quais as pautas, o que é necessário. Porque se você dá voz às letras, as letras vão te dizer que talvez não seja muito por aí, talvez haja outros caminhos, que foi o que a Ben & Jerry fez. Mas eu queria entender também, porque vocês estão vendo como é complexo o assunto. Dentro de uma coisa que parece muito simples, a luta LGBT, a luta é muito complexa, tem muitas coisas aqui. Daniela falou coisas que eu não tinha nem pensado. E eu sou gay desde os 7 anos, 8 anos, que eu entendi que eu preferia mulheres. Com 16, eu fui ficar com uma outra mulher. É um processo... O que a Irã está falando é muito importante, é você existir. Eu achei que eu nunca ia existir. Né? Eu queria entender da Érica o que seriam as suas pautas, Érica. O que você acha que poderia levar a gente para um mundo mais justo, mais igualitário, dentro do seu universo? Eu acho que são os convites. Eu acho que o que pode levar a gente para um mundo melhor são as nossas ações. É importante a gente sair um pouco das elucubrações virtuais, escrever post legal no Facebook, compartilhar post no Facebook. Isso se trata de vários ideais e também de um jeito... Também estamos falando da capitalização de ideais dentro de plataformas virtuais. É importante hackear? É importante termos acesso à informação? Sim, mas é necessária luta. A ação, ela é necessária. O que eu acredito que pode fazer um mundo melhor? Os coletivos que eu conheço. A Casa 1 faz eu acreditar que o mundo pode ser melhor. A Revolta da Lâmpada, quando fala de corpos livres, para mim, ela está falando de um mundo melhor. O Vote LGBT, quando faz uma pesquisa sobre o perfil político das pessoas da caminhada lésbica, da parada do orgulho gay. Também, no ano passado, foi para BH. Quando o Vote LGBT também vai falar do assédio no carnaval. O que está a trazer? Está a trazer indícios, a fatos concretos, existenciais. Quando eu falo de aparelho à luzia, calma aí. Quantas pessoas negras tem aqui? Quem for negro, levanta a mão, por favor. Pessoas brancas, olhem para os lados.
Vocês estão vendo isso? Por que nós estamos em menor número aqui nesse lugar? Né? É necessário que haja aparelhamento. É necessário que haja uma organização. Essas coisas elas acontecem quando as pessoas elas agem. Quando as pessoas elas saem de um papel passivo da leitura ou do questionamento. E ela vai agir, ela vai reclamar, ela vai viver, ela vai lutar. Então, está feito aqui meu convite, tá? Pessoas negras, aparelha Luzia, todo o resto que acredita em tudo que a gente está falando, que está balançando a cabeça e sorrindo, conheçam mais a Casa 1, conheçam mais a Revolta da Lâmpada, acessem o site do Vote LGBT e saibam o mapeamento e o perfil das pessoas, o que elas acham dentro dos seus movimentos e dentro dos próprios corpos. É isso que eu acho que vai fazer um mundo melhor, a nossa ação. Quando eu falo desse processo de educação coletiva que todos nós estamos vivendo, e quando eu falei que os trans, nós estamos sendo educados e educadas por eles, eu não quis dizer que é a responsabilidade deles educar a gente. Eu acho que é a responsabilidade de todos nós se educar. A gente precisa ter interesse em entender o outro, em enxergar o outro, né? A Djamila Ribeiro, que, aliás, vai estar aqui amanhã, ela fala uma coisa muito importante. Ela fala, hoje em dia não basta você dizer eu não sou racista. Você precisa fazer exatamente o que a Érica fez agora. Entrar num lugar e falar quantos negros tem aqui? Quantas negras tem aqui? Por que não há mais negros e negras nesse evento? Porque aí você começa a puxar esse fio. Outro dia eu fui num evento e eu fiz essa mesma pergunta. E eu estava me achando, né? Eu falei, eu vou dizer o que a Djamila me ensinou. Quantos negros tem aqui? Tinha uma só. E aí ela levantou a mão. Tinha umas 80 pessoas no total e uma mulher negra. Ela levantou a mão. Falei, tá vendo? Só tem ela. Ela pegou o microfone e falou, não. Olha quantas pessoas estão te servindo. E é isso. Então, é um processo de educação constante. Havia naquele espaço mais negros e negras que estavam servindo a gente. Então, essa educação é muito importante, né? Ouvir o que todos nós, cada um com o nosso lugar de fala, tem a dizer. Posso só fazer uma inteira? Por favor. Tem uma coletiva chamada Coletiva Luna Barbosa. É uma coletiva de mulheres lésbicas, bissexuais. Elas fazem um mapeamento dos óbitos de homens trans e de mulheres lésbicas, né? Por que eu estou dizendo isso, gente? É importante que a gente pesquise, que a gente saiba que essas pessoas existam. Tem um outro pessoal que é da festa Amém também. Às vezes as pessoas pensam, não estão se organizando, os grupos não existem porque a sociedade ela é cis e blá, 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 mas os grupos estão se organizando sim. Essas pessoas existem sim. A gente só precisa sair um pouco de ideias de centralidade e prestar atenção nas bordas, porque essas bordas elas estão comprimindo o centro. É necessário que haja uma remodelagem na nossa estrutura de pensamento e nos nossos comportamentos sociais. Eu acho que eu queria convidar, você LGBT fez a pesquisa, essa pesquisa que pautou a gente aqui. O Felipe e o Gui estão aqui na audiência. Eu queria que eles falassem um pouco a respeito da pesquisa. Vocês estão aqui? Aê, vem aí, chega aí. Esses são os homens do Vote LGBT, gente. Sim, objetificação masculina pode, tá? Gente, só para contextualizar antes, o Vote LGBT é um coletivo que faz um mapeamento de candidatos, começou fazendo um mapeamento de candidatos e candidatas pró-pautas LGBTs e direitos humanos, e hoje segue junto com o Me Representa, né, que é um grupo que vai expandir para são vários grupos de pautas relativas a grupos minorizados que se uniram para fazer os levantamentos de candidatos que tenham propostas para esses determinados grupos. E o Vote LGBT seguiu como esse grupo de pesquisa e de debate sobre questões de políticas e intenção de voto e intenção de pautas LGBTs. E os dois maravilhosos aqui são responsáveis. E assim, estou falando na intimidade, porque eles estão sempre na casa, não me largam. Tá bom? Boa tarde, gente. Prazer estar aqui.
Obrigado pelo convite. Só para falar rapidinho do histórico do VOT, a gente tem feito pesquisas na Parada do Orgulho LGBT de São Paulo desde 2016, tentando traçar o perfil político e a caminhada de mulheres lésbicas e bissexuais também nesses 3 anos. Então, foram 6 eventos da Semana do Orgulho Oficial. A gente também foi para a cidade de Tiradentes no ano passado. A gente foi para BH e Rio também em 2017. Então, nesse acúmulo, a Ben & Jerry chegou esse ano para somar e ajudar a gente a pagar as pessoas que até ano passado eram voluntárias. Isso foi super legal. E aí eles pediram para a gente tentar descobrir quais são as principais causas. A gente entrevistou 1.200 pessoas, juntando os 2 eventos, 300 na caminhada e 910 na parada. Foram mais 6.000 pessoas entrevistadas online. E as 2 pautas prioritárias em todas as letrinhas eram educação para a diversidade e criminalização da LGBTfobia. Quer dizer, de um lado as pessoas querem inibir as pessoas que estão agredindo e de outras pessoas estão querendo educar para que não agridam mais. Basicamente, é assim que a gente entende o que está acontecendo. A gente, como o Irã falou, a gente é parte de um coletivo de coletivos, chamado Me Representa. Então, em 2014, a gente levantou 270 candidaturas pró-pautas LGBT. E em 2016, esse número mudou para 860. Então, tinha 860 candidaturas no Brasil inteiro, em 24 estados, 222 cidades, uma loucura, pró-pautas LGBT. E esse ano a gente vai estar de volta aí, merepresenta.org.br. A partir de 1º de julho, vocês podem entrar no site e deixar o e-mail de vocês para receber notificação, porque a gente só começa a funcionar na campanha eleitoral, a gente só sabe os candidatos na campanha eleitoral, em 15 de agosto. Então, não é para já, mas se quiser botar o seu e-mail, pode ficar lá. E esse ano a gente vai, além de mapear as candidaturas, vai deixar que os eleitores possam filtrar não só pelas pautas, mas pelos corpos. Então, vocês vão poder ir lá e filtrar as suas pautas, escolher pelas suas pautas, e desses resultados vão poder selecionar mulheres, pessoas negras ou indígenas e pessoas que se declararem LGBT, ou candidaturas que se declararem LGBT. Porque a ideia é colocar mais gente desses grupos minorizados que juntos dão 80% da população. Então, como é que a gente está tão diferente assim no Congresso? O Felipe tem uma pergunta para fazer para essa mesa linda e maravilhosa. Boa noite a todas. A gente tem esse dilema, né, em que dos 594 congressistas, só um é LGBT gay. A gente tem só 20% do Congresso ocupado por mulheres. Um número ainda... não, na verdade, por pessoas negras, 10% por mulheres. Então, eu gostaria de saber, este ano de eleições, o que vocês acham, além de, obviamente, usar a plataforma do Me Representa, como vocês acham que a gente pode tentar superar esse desafio e colocar mais pessoas, mais corpos que representem as nossas pautas e tanto assim, outras pessoas que representem as nossas pautas? Só vou fazer, antes, não, eu vou deixar para as meninas responderem, que eu acho que elas vão saber melhor. Todo mundo tá com o celular, então todo mundo pega o celular, começa a seguir o Vote LGBT, eu Me Representa, tá? Agora. É sério, gente, porque todo mundo vem nos eventos, acha lindo, fala que a iniciativa é fantástica, sai daqui e esquece. Então entra aí, segue no Facebook, ninguém vai morrer com a notificação e vocês vão lembrar, quando chegar a eleição, você vai falar, lembra, puta, tinha um bagulho que ajudava a escolher candidato. Porque, assim, se eu perguntar aqui quem lembra quem votou para deputado na última eleição, também grande parte não sabe. Então, começa a seguir logo. Gente, eu esqueci a pergunta. E agora, exato. Desculpa. Érica. Ele perguntou Maravilhoso. como... Eu vou ter que dar uma acelerada aqui, porque a gente está quase acabando. Ih, tá Quer acabando, falar? Peraí, gente. Desculpa, eu interrompi ele. Eu fiz o contrário. Eu ia repetir a pergunta para ela. Tá bom, então vamos lá. Érica. Que era basicamente como aumentar a representatividade dentro das casas. Protegendo esses corpos. Não atravessando a rua quando essa pessoa está passando. Se vê essa pessoa numa situação estranha e ajudar. Independente dela ser uma pré-candidata, um pré-candidato, pré-candidate ou não. Gente, eu estou aqui na minha condição de mulher negra, né? Eu não posso deixar de falar de uma pessoa que eu acredito. Não posso deixar de falar de Érica Malunguinho. E na pré-candidatura dela a deputada estadual aqui de São Paulo. Com pautas nossas, pautas de pessoas de carne e osso, pautas negras, pautas LGBTs. Assim como outras pessoas, temos outros
candidatos, não tem, Maíra? Sim, a gente Tem bastante tem gente. A própria Luísa Copiters, Sim. né, uma candidata, uma mulher trans, candidata também. E acho que é uma coisa muito interessante, vou tentar bem resumido, procurem entender o que são mandatos coletivos, Sim. né? Entender como eles funcionam, votar em candidatos que façam parte desses. Eu acho que dentro da resposta, nem sei onde os meninos foram parar, mas, na minha opinião, para a gente aumentar nas questões de diversidade e maior representatividade, apoiar esses mandatos coletivos, que, em geral, são mandatos de candidatos mais progressistas, candidatos LGBTs e de movimento negro, têm experimentado isso. Belo Horizonte conseguiu fazer um bom mandato na Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte. A gente até falou um pouco antes sobre parar também de botar tudo tanto na conta da Marielle, mas não dá para excluir. Marielle tinha um mandato coletivo, né, no Rio de Janeiro. Então, assim, procurem entender o que são esses mandatos e apoiem, porque eles são muito importantes e muito representativos. E esse apoio, ele não é só um voto também, ele não é só uma pesquisa. Mais uma vez, esse apoio, ele é uma ação. Quando alguém que nos representa está se pré-candidatando, nós estamos nos pré-candidatando. São os nossos sonhos que estão lá. Não é aquela pessoa, não é a pessoa, mas toda a coletividade, todo o aquilombamento que ela representa, em que ela está. Então, não é só votar, gente, é participar. Se a pessoa coloca o nome dela, a segurança dela, a privacidade dela em foco, significa que existe toda uma campanha, existe todo um projeto político por trás de tudo isso. E é esse projeto político que não está por trás, e sim está à frente. Então, vamos agir, vamos pensar, vamos apoiar e fazer as coisas acontecerem. Daniela, você quer responder a pergunta também, para a gente encerrar? Quem te representaria lá, o que te representaria? Bom, primeiro que eu acho que política não deveria ser só na época da eleição. Infelizmente, a gente mora num Brasil que só pensa em quem vai votar no dia que vai votar. Muitas vezes na fila, né? Recebe um santinho na rua e vota. E aí depois não sabe por que o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres em função do feminicídio no planeta, o país que mais mata LGBTs no mundo, o país que tem um estupro a cada 11 minutos, o país que tem um genocídio da população negra. Por que acontece tudo isso? Né? Essas coisas não brotam por combustão espontânea. Então, a gente deveria falar de política todos os dias, ou com uma certa frequência, mensalmente, quinzenalmente. O que estão... Esses caras que estão roubando merenda aqui na Lesp, foram eleitos por quem? Quem votou nesses caras? Essas pessoas sabem quem elas votaram, elas acompanham os mandatos desses caras, e eu falo caras porque geralmente são homens. Né? Então, assim, eu acho que, para além disso, a gente tem que pensar que eu não voto numa pessoa que se diz lésbica, gay, bissexual, travesti ou transexual, só porque ela está se dizendo lésbica, gay, bissexual, travesti ou transexual. Eu não quero votar nessa pessoa só por isso, porque tem muitas pessoas dentro desse grupo que são apolíticas, que, quando abrem a boca, eu rezo para que ela cale-se. Sabe? Então, assim, não basta ser de um grupo discriminado. Você precisa ser de um grupo discriminado e pensar no coletivo qual você pertence. Né? Porque chega a época de eleição, começa a pipocar candidatos, pessoas que, assim, desculpa, mas eu acho que se eu tivesse uma candidatura, eu começaria a pensar na minha candidatura não 3 meses antes da minha eleição. Né? Eu vejo muitas pessoas que pensam na sua candidatura 3 meses antes da eleição pedindo um voto. Então, eu acredito que a gente tem que acompanhar essas pessoas todas e reivindicar, não é só votar. E depois de votar, faz o quê? A gente tem que cobrar essas pessoas. O que elas estão fazendo? Participar mesmo. Exatamente. Tipo, o que essa galera está fazendo? Né? Porque, e é muito cômodo, né? Eu vejo muitas pessoas, muitos deputados, muitos maneira de dizer, na verdade são raríssimos candidatos, deputados federais e no Senado Federal que dizem que apoiam, e nas câmaras dos vereadores, nas assembleias legislativas dos estados, que apoiam a comunidade LGBT. Aí a pessoa apresenta um projeto para a população LGBT e não faz mais nada. E não é só apresentar um projeto, a gente sabe... Quem sabe e quem não sabe deveria saber, fica a dica, como que se faz para aprovar uma lei no Brasil? A gente não tem nenhum direito LGBT no Brasil que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Se pessoas homossexuais, bissexuais, enfim, pessoas
que querem se casar com alguém do mesmo gênero têm esse direito no Brasil, não foi por conta do Congresso Nacional. Foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que, inclusive, está o tempo inteiro sob júdice. Né? A gente tem uma notícia recente de um promotor de justiça em Santa Catarina, que está tentando anular mais de 60 casamentos de pessoas homoafetivas, bissexuais, enfim, pessoas que se casaram com pessoas do mesmo gênero. Por quê? Porque a gente não tem uma lei no Brasil que garanta esse direito à população LGBT. No caso de transexuais e travestis, o Supremo Tribunal Federal acabou de determinar, né, que essas pessoas têm o direito de ir até um cartório e mudar o seu nome e o seu sexo sem precisar apresentar provas, como eu precisei apresentar, tudo o que eu falei para vocês. Laudos de doença mental, certidões negativas de todas as justiças pensáveis e impensáveis, mas isso é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que o Congresso Nacional, a qualquer momento, pode derrubar, fazendo passar uma lei. E a gente tem uma Câmara dos Deputados e um Senado Federal extremamente conservador, composto majoritariamente pelos donos da Casa Grande. Essa galera que só está pensando em quem? Nos ruralistas, no BBB, bancada da bala, do boi e da Bíblia. Então, assim, a gente não tem uma lei no Brasil para a população LGBT. O que a gente tem são decisões do Judiciário. Estamos em 2018, e por que será que jamais o Congresso Nacional legislou, aprovou leis para essa população? O PLC 122, que previa criminalizar a homotransfobia, foi enterrado no Senado Federal, né? Foi apensado aí ao anteprojeto do novo Código Penal. E por que ninguém falou nada? Ou melhor, porque grande parte não foi para as ruas? A gente acabou de ter um movimento aí na Argentina maravilhoso das mulheres aí que conseguiram fazer com que passasse a legalização do aborto na Câmara dos Deputados, agora vai para o Senado Federal. E o que a gente tem no Brasil? A gente tem no Brasil um projeto para revogar o direito ao aborto nas hipóteses que o Judiciário previu. Então, a gente já não tem quase nada, e o que a gente tem, esse Congresso que está aí, quer revogar. Então, assim, a gente não pode pensar... A gente fala muito dos cargos majoritários. Em quem que eu vou votar para presidente? Vai ser no Ciro, vai ser na Marina, vai ser no Lula? Prefeito, em quem que eu vou votar? Né? Eu vou votar em quem para o governador? Será que é no Dória? Mas a gente não pensa jamais nos vereadores, a gente não pensa em quem vai votar para ocupar a Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, quem vai ocupar o Senado Federal, e é essa galera que faz passar as leis. Porque não adianta você eleger um presidente ou um prefeito, ou um governador, que tem uma pauta progressista, se quando chegar na Câmara dos Vereadores ou no Congresso Nacional, não vai conseguir aprovar a lei. Né? Ou, pelo contrário, ele vai revogar o que a gente tem, que é o que o Congresso está tentando fazer. Eu acho que vou acabar lembrando que nenhum direito civil foi dado, eles foram conquistados. Né? Então, se a gente quer mudança, a gente tem que levantar, ir para a rua e fazer. Tá bom? Obrigada, agradeço a presença de todos aqui. Boa noite, gente. Muito obrigada.